você está, Deus tem uma palavra para você. Mas ver faz toda a diferença. Como a gente vê a situação que estamos vivendo faz toda a diferença. Amém? Livro de Isaías, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que veio o rei Uzias morreu, que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei do Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja. Olha só, queridos, quantas vezes nós lemos esse texto. Veja, eu vi, estou vendo, vejo. Ele fala assim: veja, esta brasa tocou os teus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo. E continua o texto. Mas é um momento muito particular na vida de Isaías, queridos. Um momento que ele vê algo acontecer, um momento de mudança. E mudanças levam as pessoas num momento de reflexão. É ou não é? Todo momento de mudança em nossas vidas nos leva a um momento de reflexão. Se queremos mudar para um lugar, se queremos mover para um lugar, se queremos mudar de trabalho, se queremos, seja o que vamos fazer, tudo o que vamos fazer nos traz um momento de reflexão, um autoexame. E quem é crente até orar, vai orar. É ou não é? Quem é crente até de vez em quando vai orar quando tem alguma mudança. Como ver as mudanças ou situações faz toda a diferença. Como se vê as mudanças e situações de nossas vidas fazem toda a diferença, queridos. E eu vou dizer para vocês, o pastor José uma vez disse para mim: Adriano, nós estávamos tendo muitas mudanças em nossas vidas. E o pastor José olhou para mim assim: Adriano, para toda mudança existe um deserto. Para toda mudança existe um deserto. Para toda mudança vai ter que passar por um deserto para mudar. Isso daí é algo assim que Deus, ele falou para mim assim: Deus colocou no meu coração. Quando eu estava na Flórida, foi uma mudança, foi um deserto. Quando vim aqui para Illinois, foi um outro deserto. Então, para toda mudança existe um deserto que nós temos que passar. Só que a pergunta é: quem é esse rei Uzias que Isaías tanto fala? Quem é esse rei? Vou contar para vocês uma história aqui rapidinha dele. O rei Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou por 52 anos. O rei Uzias, queridos, era um rapaz muito inteligente. Muito inteligente. Sabe a catapulta? Aquele negócio que joga as pedras assim? Ele inventou isso. Ele inventou maneiras de colher com mais precisão, melhor, mais rápido. Todo mundo do reino, quando ele começou o reinado, ele aprendeu que ele tinha que... até vou ler, vamos colocar lá, Fábio, para mim. Coloca para mim 2 Crônicas 16:5. 2 Crônicas 16:5 diz assim, fala assim, Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que era um profeta da época. Ele fala assim, que ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscava a direção do Senhor,
Deus lhe deu êxito. Então, quando ele buscava a direção de Deus, Deus dava êxito para ele e abençoava. E o reino foi prosperando, queridos. O reino foi prosperando. Mas, queridos, como a Bíblia fala lá em Provérbios 16, 18, que a sabedoria, a soberba, precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Esse rapaz ficou muito orgulhoso. O orgulho chegou no coração dele e ali tomou lugar. E ele começou a tomar, agora não preciso mais de Deus. Agora não preciso mais de Deus, porque agora eu ganhei. Ele ganhou todas as batalhas. Todas as batalhas ele ganhou. Ele ganhou todas as batalhas. Como posso dizer para você assim, ele uniu os reinos de uma maneira aonde todo mundo do reino prosperava. Então, por ter reunido o reino, por ter criado as maneiras de batalha, por ter vencido, ele não venceu um, ele venceu todos. Agora eu pergunto para você, quantos de nós temos batalha aqui, passamos por batalhas? Vencemos as batalhas, às vezes a gente perde as batalhas, às vezes não é como a gente acha que perdeu, mas Deus sempre nos ensina mediante as nossas perdas, mediante as nossas dificuldades. E eu vejo, querido, que esse rapaz ganhou tanto, ele assim, Deus deu tanto para ele, Deus abençoou ele de tanta maneira que ele ficou orgulhoso. E por ter ficado orgulhoso, ele foi ao templo e ele quis acender o incenso. Só que o incenso, queridos, não cabia a ele acender. Queimar incenso era uma função de sacerdote, sabia disso? E já tinha sido estabelecida lá na época de Moisés, que sacerdotes eram os caras que iam cuidar do templo, sacerdotes os que iam acender os incensos, sacerdotes, todas as funções de sacerdotais. Mas esse rapaz, queridos, lá em 2 Crônicas 16, a partir do versículo 19, se o Fábio botar para a gente lá, diz assim, Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado enquanto ele demonstrava a sua raiva contra os sacerdotes diante do altar do incenso no templo do Senhor. O que aconteceu, queridos, é que ele quis acender o incensário lá. E o que aconteceu? O sacerdote falou, não faça isso, não é para você fazer, não é o teu trabalho. Teu trabalho não é esse. Não, eu posso fazer, porque eu venci batalhas, porque eu fiz. E ele queria provar para eles que ele podia. Logo em seguida, queridos, apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias, e todos os outros sacerdotes o expulsavam imediatamente do templo. E o próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Olha só o que o orgulho faz com a pessoa. Não só derrubou, como nunca mais entrou na presença de Deus. Nunca mais entrou, nem no seu palácio ele podia ficar. Eles construíram uma casa para fora do palácio, onde ele ficava ali, e ali morreu. Então, queridos, era uma pessoa que tinha muito que dar, tinha muito que para vencer, tinha muito que fazer, estava vencendo. Eu até coloquei assim, em meio aos desafios, temos que focar em Deus e na sua palavra e nas suas promessas. Isaías se encontrava com uma nova visão. Sabe por quê? Porque não olhava mais para o governante. Porque todos naquela época olhavam para o governante e falavam assim, não, agora com esse governante vai dar certo, agora com esse governante vai conseguir, agora com esse governante vai não sei o quê. E o que acontece é o seguinte, eu digo para você que não é o governante, mas é o Deus que governa. Quando nós tirarmos os nossos olhos dos governantes e olharmos para Deus,
é quando Deus vai falar conosco, é quando Deus vai abençoar a nação, porque se a nação buscar a Deus, daí o governante vai estar debaixo da mão de Deus. Até por sinal, eu esqueci de falar, no dia 1º de setembro nós vamos estar jejuando, queridos, pelo Brasil. Então eu convido você, no dia 1º de setembro, estar em oração pelo nosso país, queridos, para a gente tirar esse negócio que não é o presidente, não é os deputados, não é o diabo que está reinando naquele lugar. Tem que ser amarrado, tirado, tem que ser expulso. É através da palavra do Senhor. Nós temos que crer nisso, queridos. Isaías, quando vê o Senhor, ele teve um comprometimento com Deus, sabia disso? Quando ele vê Deus, ele tem um relacionamento com Deus. Quando ele tira os olhos do rei, porque quando o rei Uzias morre, saiu os olhos dele. Quando saiu o olho do homem, saiu o olho do governante, ele começa a olhar para Deus. E quando ele começa a olhar para Deus, ele teve uma visão. E o meu primeiro ponto, queridos, é que Isaías viu o Senhor e foi um momento de compromisso. Foi um momento de compromisso, queridos. Porque daí já não tinha mais relação. Tinha outros reis, não tinha o Jotão, que era filho dele que já estava reinando. Tinha outros reis, mas foi tirado a visão do homem para viver a Deus, para ter um compromisso com Deus. Ele precisava ver Deus. Ele havia colocado tanta confiança no governo visível que não sentiu necessidade em comprometer-se com quem de fato poderia ajudar. Isso aconteceu aqui, aconteceu no Brasil, aconteceu em outros países, em outros lugares, onde as pessoas falam assim: não, com esse dá, com esse vai. E daí o que eles fizeram? Abandonaram a Deus. Não vamos orar mais, não vamos fazer. Não, porque agora o fulano está fazendo lá as orações no Congresso, Beltrano está fazendo lá as orações. Então, daí foi. Quando está no estreito, quando a nação está no estreito e começa a orar, as coisas começam a mudar. Quando a nação... Foi quando teve um post do Fábio, se não me engano, que falava dos homens, né? Que na época que era tão difícil, nos tempos difíceis, tínhamos homens fortes, né? Homens fortes. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem pessoas fracas. Veja só, queridos. E a fragilidade do homem hoje é incrível. Segundo ponto, queridos, continuando aqui, ó. Ele viu Deus em toda a sua majestade. Deus estava no alto sublime, no seu trono. Ele consegue entender quem é Deus. Deus é majestoso, poderoso. Ele viu Deus com todo o seu poder, né? Ele fala lá que as orlas, as bordas do manto enchiam o templo. Quer dizer que era algo que preenchia. Ele viu Deus em sua santidade, quando os serafins, né, na humildade, quando os serafins cobriam seu rosto, cobriam seus pés, e né, com duas asas voavam, cantando santo, 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 santo. Fala de humildade diante de Deus. Ele entende isso, ele vê isso. O cântico do serafim ressaltava o fato de que temos um Deus santo, um Deus poderoso. O nosso louvor fala de quanto nós amamos a Deus. O nosso louvor fala de quanto Deus é santo. Entendeu, queridos? Então, esse primeiro momento da vida de Isaías foi um momento de comprometimento. Então, no momento de comprometimento, nós temos 4 coisas. Nós precisamos ver a Deus. Ele não só vê a Deus, mas vê a majestade de Deus, mas vê o poder de Deus e a santidade de Deus. Isso traz comprometimento, queridos. Porque quando estamos comprometidos com Deus, as coisas começam a caminhar, a andar,
a gente começa a ouvir outras coisas. No mesmo texto, queridos, no mesmo texto ali, onde ele fala assim, ó, então eu disse, estou perdido, enfim, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Ele cai em si, ele reconhece quem ele é diante de Deus. E me traz o segundo ponto, queridos, que é o compromisso. E foi um tempo também, Isaías viu o seu pecado, e isso foi um tempo de arrependimento. Quando nós estamos na igreja, queridos, isso tem que acontecer conosco. Temos que ter um momento de comprometimento com Deus, onde nós louvamos com Deus, adoramos o Senhor, nós adoramos a presença dEle e cantamos a sua santidade. O segundo momento é um momento de arrependimento. Diante de tudo isso, Deus, que a gente tem cantado a seu respeito, diante de tudo isso que temos vivido na tua casa, dentro da tua casa, eu me arrependo de quem eu sou, do mal que tenho feito. E fala assim, ó, coloquei aqui, ó, esta é uma reação natural depois de termos um encontro com a santidade de Deus. Quando nós temos um encontro com a santidade de Deus, é engraçado como às vezes, até no meu trabalho acontece isso. As pessoas estão falando, eles estão falando palavrão, coisa e tal. Quando eu entro na sala assim, ó, para aí que agora o Adriano chegou. E eu falo, ué, qual que é o problema? Qual que é o problema, meu amigo? Eu falo, não, porque tu é pastor. Eu falo, tá, que bom, obrigado. Então, isso muito, e respeito, falo do respeito do encontro com Deus, do compromisso com Deus, né? Do compromisso deles, têm um compromisso comigo. Então, por esse compromisso que eu tenho com eles respeitam o meu compromisso com Deus. Veja só como isso é importante, queridos. Devemos estar dispostos a nos ver como realmente somos, mesmo que isso nos entristeça. O fruto do pecado é a morte. Lá em 1 João 1,7 diz assim, ó: mas se andarmos na luz como Ele está, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantos pecadores tem aqui? Sou o primeiro de todos. Mas o sangue de Cristo, queridos, nos purifica de todo pecado. De todo pecado, queridos, de todo pecado. O fruto do pecado é a morte, mas o sangue de Cristo nos traz vida eterna. Você consegue entender isso? O pecado nos traz a morte, mas o sangue de Cristo nos traz vida. Aleluia. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha só, queridos, se estamos na luz, vamos ter comunhão uns com os outros. Não vai ter esse negócio de mimimi, um não fala do outro, um não diz isso aqui. Não precisa, porque andamos na luz. Quem anda na luz não fica preocupado com o que o meu irmão está pensando. Quem anda na luz vai se alegrar com o irmão. Quem anda na luz não vai estar preocupado como é a vida do outro, mas vai estar preocupado como está a vida do outro, para poder caminhar junto, porque está na luz. E quem está na luz não teme nada, queridos. Olha só, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, ele está falando, quem que é Ele? Deus. E o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor Jesus. É uma coisa interessante ver como Isaías, ele mencionou o seu próprio pecado antes de mencionar o pecado da nação, dos outros, né? Porque qual a intenção do nosso coração geralmente, né? Foi culpa de fulano. Eu sou assim porque, né? Uma das coisas que eu lembro até hoje, eu ficava, porque a sociedade me falava que era assim, eu repetia como a sociedade me ensinava a falar. Então a sociedade falava assim, ó, você cresceu numa família pobre, você cresceu num lugar pobre, você vai sempre ser pobre. Então o problema disso tudo é porque a sociedade te fez assim. E daí você começa a
Não, porque eu não tive, porque não deu, porque meu pai era assim, porque meu pai me falou que era assim, vai ter que ser assim. Eu lembro até hoje, um dia que nós estávamos conversando num grupo de jovens, o meu líder falou, ele me disse assim, Adriano, não é quem diz de você, mas é quem fala de você. Não é quem diz de você, quem fala de você, mas é o que Deus fala de você. Então, deixa isso daí para lá. Todos nós, de uma forma ou de outra, nascemos numa família humilde e tudo mais. Ele falou assim, isso não nos impede de nós seguirmos uma carreira. Isso não nos impede de nós buscarmos mais a Deus. Isso não nos impede de crescer. Então pare de chorar e comece a fazer o que tinha que fazer. E eu lembro que Deus mudou a minha visão. Olha só como ver faz toda a diferença. Mudou minha visão de como eu via as situações que eu vivia. Ao invés de eu ficar reclamando que eu tinha um tênis só, eu falava assim, então eu vou trabalhar para mim ter um outro. E eu comecei a entregar panfleto, fazer outras coisas, o que eu pudesse fazer para ter algo mais. E isso me fez entender que não é como vejo as coisas, não é ver as coisas simplesmente, mas é como ver as coisas e as situações. Ele entende, querido, que o pecado é dele, o problema é ele, não é os outros. E ele falou, e foi exatamente isso que o pastor hoje, Eliel, falou para mim. O problema não é da onde você veio, dos seus pais, é você que é o problema. Você tem que mudar. Não são os seus pais, daqui para frente é você que muda. As situações, tudo que é você que muda. Porque meu pai era assim, era assado, eu sou assim. Não, que Jesus morreu na cruz, quando ele morreu na cruz, ali pum, não tem mais, como é que chama aquele negócio hereditário? É maldição hereditária, como o povo fala aí, né? Porque você nasceu não sei o que, porque o teu ancestral foi não sei o que, porque não sei o que. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Quando eu aceitei Jesus no meu coração, se quebrou essa maldição. Uma nova criatura eu sou em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, queridos, quando vivemos isso, entendemos isso, tudo muda. Tudo muda. Meu pai fumava, minha mãe fumava. Meu pai fuma até hoje, para você ter uma noção. Nenhum dos filhos do meu pai fuma. Nenhum dos eu tenho tios que eram assim, gostavam de beber. E dos seus filhos, nenhum deles bebe. Então, queridos, assim, nós entendemos, e a gente tem que tirar esse misticismo da igreja, aonde, porque meu pai era assim, não sei o que, eu sou assim. Não, para com isso, em nome de Jesus. Quebramos isso em nome de Jesus. Queridos, quando nós entendemos quem nós somos diante de Deus, a gente não culpa ninguém, é nós mesmos, o problema somos nós mesmos. O Projeto Vida Nova não cresce porque a igreja lá do Brasil não abençoa, não faz que nada, não cresce porque aqui, a culpa é nossa mesmo. Nós que temos que fazer crescer, nós que temos que fazer mover, nós que temos que dar o passo de fé, nós que temos, o povo que está lá no Brasil vai fazer por nós. Nós temos que fazer por nós mesmos. Nós temos que buscar, a visão é a mesma, é o reino de Deus. Então temos que buscar o reino de Deus. Não podemos viver. Imagina se toda vez que acontecesse alguma coisa, a gente ficasse, meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Que nada, não. Deus nos chamou para vivermos a eternidade com Ele. E por vivermos com Ele, nós temos que entender que quando andamos com Ele, quando andamos na luz com Ele, temos comunhão. Uma das coisas que mais a igreja sofre hoje é que o povo não quer andar na luz. O povo não quer andar na luz. A igreja tem que ser pintada de preto, né? Daí na hora da pregação tem que dar uma luzinha meio afuscadinha assim, só para a pessoa poder ler a Bíblia ali, só poder ler a Bíblia. Não se olha nos olhos mais, não se tem comunhão mais. Vai na igreja, mas não conhece a pessoa que está do seu lado. Queridos, e é isso. Quando ele fala assim, eu sou um homem de lábios impuros, ele está reconhecendo quem ele é diante de Deus. Pai, eu sou um homem de lábios impuros. E eu estou vivendo numa nação de pessoas com lábios impuros.
é o meu fim. Ele entende isso, queridos. E lá em Provérbios 28:13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. O que cobre as suas transgressões nunca prosperará. Isso daí vocês podem conhecer pessoas que encobrem as suas coisinhas, né? Seus deslizes. Nunca prospera, né? Nunca prospera. A pessoa comprou um carro, nunca passou pro nome dele, daí quando vai vender o carro, a pessoa: peraí, cara, você tá com o carro já faz quanto tempo? Nunca botou o nome, nunca passou no carro para teu nome. Eu quis economizar. Teve um que estava querendo economizar tanto que ele pegou o carro, comprou o carro e falou assim: não põe data não, porque você pode pegar o título do carro e não pôr data. Se não pôr data, você não precisa passar pro teu nome até que você ponha a data, porque você tem 15 dias depois que você botar a data para você não passar o carro pro teu nome. Foi, dirigiu anos. Chegou um dia que o policial parou ele pediu os documentos do carro, e ele tinha seguro, tinha todos os negócios, mas o título ainda não estava no nome dele. E daí quando ele foi: não, mas tá aqui o título do carro. E na hora, assim, um pouquinho antes do policial chegar no vidro, ele tinha botado a data daquele. Você comprou agora? Comprou agora de manhã? Uau! Como é que vai esconder isso? Gente, foi o mais... Nossa, tive que chamar guincho e... Tipo assim, do negocinho. Por isso que não prospera, queridos, porque tudo que põe a mão parece que... Não, economizou 3 anos de carro para não pagar $350 para passar o carro para o nome dele, que teve que pagar 750 para tirar o carro do negócio e poder botar. Tipo assim, não prospera nunca. Mas ele fala ali, mas o pior de tudo, queridos, eu não sei, mas o guarda ainda falou, ele contou para a gente. O guarda ainda falou para mim: se você tivesse falado a verdade para mim, eu ia deixar passar, mas porque você mentiu. Se tivesse falado a verdade, mas se confessarmos, se tivesse confessado: comprei o carro já faz um tempinho já, tenho aqui, tá aqui o título do carro, não botei a data, posso botar a data hoje? O policial ia falar: tudo bem, não tinha problema nenhum. E o policial ainda falou para ele assim: se você tivesse falado a verdade para mim, você não estava nessa rascada agora paga $750 e aprende a não fazer, porque aqui é assim, queridos. Não sei se vocês, né? Quantos aqui estão mais de 5 anos nos Estados Unidos? Mais de 5 anos? Menos 5 anos? 5, né? Quase 5, né? Pensa, agora, já aprenderam que eles não têm muita brincadeira contigo, né? Tipo assim, o que eles fazem não aprendeu? Se não aprendeu, querido, aqui a multinha para você, bonitinho. Leva a multinha para você não... para você, eles dão a lição no teu bolso. Te faz custar para você aprender. Então, porque eles sabem que se custar, não vai fazer mais. Então, queridos, foi exatamente isso que o policial falou. O policial falou assim: se você tivesse falado a verdade, não ia te custar isso aí. Mas porque você mentiu, toma, leva. O teu carro está sendo guinchado, vai custar para você $75 para você buscar o carro, vai custar isso, vai custar aquilo. E foi $750 essa brincadeira para a vida dele. E depois, queridos, olha só que fala ali: mas se confessarmos e deixar, alcançaremos misericórdia. Então, isso é uma lição. Terceiro ponto, queridos: Isaías viu a sua purificação e foi um tempo de restauração e avivamento. Está aguardando aí, momento de compromisso, momento de arrependimento, momento de restauração e avivamento. Um dos serafins tomou a brasa do altar, aonde era o sacrifício pelos pecados, né, que o altar é isso, é sacrifício, e trouxe aos lábios de Isaías e purificou a vida de Isaías, purificou os lábios de Isaías. Lá no Salmo 119, eu estava ontem procurando sobre isso, queridos. Diz assim, ordena
aos meus passos a tua palavra. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. E eu comecei a procurar iniquidade, mas iniquidade eu sabia que era pecado, e eu comecei a procurar, e encontrei em um dos livros que eu tenho, que é em hebraico lá, eu fui procurar o que era iniquidade. E iniquidade, queridos, é algo completamente diferente de pecado. Pecado você faz uma vez e você pede perdão e você não faz mais. Esse é pecado. Iniquidade, sabe o que é? É quando você começa e faz tudo de novo. Iniquidade, porque Israel era um povo iníquo, porque sofria. Eles era assim, sofriam, se arrependiam. Deus dava um profeta, o profeta entregava uma palavra, eles se arrependiam, e depois eles pecavam de novo. Depois Deus dava um outro profeta, eles se arrependiam e pecavam de novo, e assim ia. Era um ciclo. Isso se chama iniquidade. Sabe o pecado que você não consegue, aquela mentira que você não consegue parar de mentir? Isso se chama iniquidade. E para isso, para você fazer uma oferta, né, para você pagar por esse pecado naquela época, né, que nós estamos aqui no Antigo Testamento, sabe o que eles faziam? Eles pegavam assim, para pecados era um carneirinho, era um macho pequenininho, 3 anos. Para iniquidade era uma fêmea, por quê? Porque a fêmea produzia, reproduz. Então tem tudo isso aí, queridos. Tudo tinha um propósito diante de Deus. E o que nós temos que entender, queridos, que nós não podemos viver de iniquidade, pecado. Nós temos que viver aquilo que Deus nos chamou. Pastor, mas você fala assim porque você está aqui já faz tanto tempo, já tem um trabalho assim, está assado. E aí, meu irmão, você não sabe quanto que me custa estar no trabalho que eu estou, quanto que me custa dizer a verdade, quanto que me custa, porque a salvação é de graça, mas a manutenção dessa salvação vai custar demais para nós. Vai custar dizer a verdade, queridos. Dizer a verdade na hora que tem que dizer a verdade. Quando o chefe falar assim, quando ligarem para mim, não estou aqui. Você fala para eles que não estou aqui, já aconteceu comigo. Adriana, fala para a pessoa que eu não estou aqui. Olha, ele não pode te atender. Ele fica branco assim, fica bravo. Mas eu falei para você não falar que eu não estou aqui. Eu falei, não vou mentir. Você quer? Fala para ela que você não quer falar com ela, então. Mas eu não vou. Não, ele não está aqui. Não está aqui não, que não quer atender. Liga depois e desligar o telefone. Já para não dar muito, né? E assim é, queridos. E nós temos que entender isso. A gente não pode. Pastora Michele é assim também. Outra mulher que difícil de fazer ela falar uns negócios. Fala qualquer coisa, dá um jeito aí. E ela fala a verdade. Não, fala a verdade. E tem que ser assim, queridos. Temos que dizer a verdade em amor. Romanos 5, a partir do versículo 19, diz assim, coloquei que não havia nenhuma razão para Isaías continuar se sentindo indigno, porque ele tinha sido purificado. E olha só o que diz aqui, queridos. Porque como pela desobediência de um só homem, e agora ele fala assim, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Oh, aleluia, glória a Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha só que texto, queridos, que está falando porque a gente fica pensando assim, eu não sou digno de estar na igreja, não sou digno de fazer isso, não sou digno de fazer aquilo, não sou digno de... Mas a questão não é dignidade, queridos. A questão não é
como você se sente fazendo aquilo, mas a questão é se você aceitou aquele que fez o que fez para você estar fazendo o que está fazendo agora. Essa é a grande verdade. Às vezes as pessoas pegam o microfone, mas eu sou tímida, não sei o que, não tem problema, canta. Mas eu não sei pregar, leia a palavra. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que capacita, queridos. Não é o que nós fizemos para que o que conseguimos, mas é o que Ele fez por nós. Por isso que estamos fazendo. O projeto Vida Nova de Chicago, queridos, não é o projeto Vida Nova de Chicago que vai fazer Chicago mudar. Não, é Deus que faz a mudança em Chicago. O projeto Vida Nova é fazer aquilo que Deus deixar a gente fazer. É isso que nós temos que entender, queridos. Onde superabundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém? O último ponto, Isaías viu a sua missão. Foi um momento de reconhecimento. Então, foi um momento de compromisso. Olha só, nesses 9 versículos, ele teve um momento de compromisso, um momento de arrependimento, um momento de restauração e avivamento, e um momento de reconhecimento. Reconhecimento. Quando Deus diz: quem enviarei como mensageiro esse povo? Quem irá por nós? Isso é Deus falando. Quem vier por nós? Sabe que é engraçado, né, queridos? Muitas vezes quando a gente pede, faz tal coisa pra gente, não sei se eu vou poder fazer, não sei se eu tenho tempo, não sei se vai dar, não sei como é que vai ser, não estou sentindo de fazer, não sinto fazer isso, não sinto fazer aquilo. Deus manda você fazer as coisas e você fica, não sei, será que é Deus falando comigo? Mas a grande verdade é que Isaías, queridos, ele responde para Deus numa palavra só: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não devemos nos preocupar com que as pessoas vão agir mediante a palavra de Deus, porque logo depois do versículo 9, Deus falava assim: eles não vão te escutar. Você vai falar e vai entrar para um ouvido e sair para o outro. Você vai falar e eles não vão te dar nem bola. Eles não vão ouvir o que você está falando. Mas Isaías não está preocupado, queridos, em não entregar. Ele está preocupado em entregar a palavra. Se a pessoa, eles vão receber, o problema é deles. Exatamente isso, queridos. Nós não devemos nos preocupar com que as pessoas vão, como vai ser a reação das pessoas. Não tem o que a gente possa fazer. Nosso papel não é convencer. Meu papel não é convencer você a aceitar Jesus. Meu papel é pregar a palavra de Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Isaías foi avisado e antemão que o povo não iria responder como deveria. Não importa como que as pessoas reajam à palavra, mas nós temos que ser fiel a ela.